E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa imagem aqui, ó. Você consegue adivinhar aqui o que é 3D nessa imagem? Vamos lá, eu vou dar um tempinho aí, pausa, dá uma olhadinha na foto, vê o que você acredita que seja 3D. Adivinhou? Olha só, tudo que tá em branco aqui, ó, é 3D, tá? Hoje eu vou ensinar vocês então como fazer essa junção entre 3D e uma imagem real, tá bom? A primeira coisa que a gente vai precisar é aqui de um backplate, tá? Que é uma imagem do local, que é uma fotografia. Claro, essa imagem ela vem junto com o próprio HDRI, então a pessoa foi lá, tirou um 360 aqui com o HDR, fez um HDRI desse ambiente e tirou algumas fotos do local como backplate. Então a gente vai trabalhar em cima dessa imagem, tá? Isso serve também para caso você tenha um projeto de interiores com móveis planejados e tudo mais, você queira mostrar para o seu cliente como vai ficar o ambiente já dele, com os móveis planejados, com toda a mobília pronta, você pode estar usando essa técnica que eu vou estar passando para vocês hoje, tá? Então eu tenho essa imagem aqui, a gente precisa primeiramente colocar ela aqui no nosso 3ds, tá? Para fazer isso, a gente vai vir aqui, ó, eu vou dar um Alt W para aumentar aqui essa tela de perspectiva, tá? Vamos trabalhar sempre aqui na perspectiva. E para a gente colocar aqui a nossa imagem, a gente vem nesse mais aqui, Configurate Viewports, aqui em Background, Use Files. Vamos encontrar aqui, ó, a nossa imagem. Uma coisa que eu preciso que vocês anotem também quando puxar a imagem é a resolução dela, tá? Ó, 3712 5568. Vou dar um Open aqui e vou aqui, ó, Apply to Active View. Ele vai carregar a imagem aqui de fundo, tá? Vou dar um OK. E é isso, a nossa imagem está colocada. Só que tá vendo que ela está bem distorcida? A gente precisa arrumar isso aqui. Para isso a gente vem aqui no Render Setup. Aqui, ó, nessa primeira abinha aqui, vamos colocar aquela resolução que a gente anotou lá, que foi 3712 5568. Vou dar um Enter aqui, ó. Cliquei fora. Ah, Bruno, mas ainda não tá aparecendo certinho aqui a imagem. Para você ver a imagem corretamente, você dá um Shift F e ele vai enquadrar a nossa imagem aqui. Ele vai abrir aqui vai colocar umas faixas pretas aqui em volta, nas laterais, né? E vai deixar a nossa resolução certinho. Colocado aqui a resolução, a gente vai e trava com o cadeadinho para não alterar, não correr o risco de mudar isso daqui e ficar distorcido o nosso render, tá? Vou abaixar aqui a altura dele para 1920. Não, eu vou colocar aqui, ó, 1080, tá? Que daí fica a resolução boa para colocar no Instagram. Então, aqui 1080, tá bom? Nosso próximo passo agora vai ser colocar esse grid aqui mais ou menos na altura do chão, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com o pan, rotacionando aqui com o Alt, tá? Então, para dar pan, a bolinha do mouse. Para rotacionar, eu seguro o Alt aqui esquerdo, tá? E com a bolinha do mouse eu rotaciono o grid, ó, tá? Então vou estar posicionando ele aqui assim, mais ou menos. Posicionado aqui o nosso grid, a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui nessa câmera com mais aqui e clicar. Quando eu clicar, vou dar um Alt W aqui, ó. Eu vou ter criado uma câmera, tá? Depois que você tiver criado a câmera, você vem aqui, essa terceira abinha aqui, ó, Link Info, e você vai travar o movimento, travar a rotação e travar a escala, porque isso daqui vai impedir, ó, da nossa câmera se movimentar, tá bom? Então, ó, eu não consigo movimentar ela aqui. Vou dar um Alt W aqui e voltar para essa cena aqui. Então tá, se eu der um pré-render, vai estar escuro, vai estar preto. Eu preciso colocar minha iluminação aqui. A gente faz dessa forma, vem aqui no Render Setup novamente. Nessa segunda abinha aqui, ó, Scene, a gente vem em Single Map, ativa ele. Vou colocar aqui nele um Corona Color Correct. Vou abrir aqui o Material Editor. Vou clicar e arrastar aqui nesse primeiro slot aqui como uma instância, tá? Então tudo que eu alterar aqui, ele vai alterar aqui também, tá? Então sempre quando você copiar alguma coisa do Render Setup como material, você arrasta ele como instância. E aqui em Input, a gente vai colocar o nosso HDR desse local aqui. Então vou vir aqui e colocar um Corona Bitmap. Então, ó, encontrei aqui o HDR, tá? Vou dar um Open aqui. Ok.
E olha só, se eu dar um pré-render agora, o que acontece? Eu tô vendo aqui o meu HDRI, ó. Deixa eu fechar aqui. E para eu orbitar, eu vou ter que apertar a tecla P. Aí eu saio aqui da perspectiva, aí eu saio da nossa câmera, desculpa. Tá? Então se eu aperto a letra C, eu volto para a câmera. Se eu aperto a tecla P, eu saio da câmera e vou para perspectiva. Daí eu consigo orbitar aqui, ó. Então se eu der um pré-render aqui e fazer aquele movimento de orbit, sai daí. Fazer aquele movimento de orbit aqui, ó. Eu consigo ver ali no cantinho o meu sofá. Uma outra coisa que precisa estar ativa é eu colocar essa imagem aqui nesse fundo do meu renderizador. E para isso, a gente vai fazer assim, ó, vai vir aqui novamente no Render Setup, em Direct Visibility aqui, ó, ativar também o mesmo procedimento, Corona Color Correct, clico e arrasto como uma instância, tá? E aqui, ao invés de eu colocar o nosso HDRI, eu coloco aqui a nossa imagem, ó. Eu vou renomear aqui como background, BG, tá? E esse daqui eu vou colocar, eu vou colocar HDRI, tá? Então um BG e um HDRI. Bom, colocado o HDRI, colocado o nosso backplate ali na cena, vamos agora começar a puxar a mobília. Então a primeira coisa que eu vou puxar aqui para nossa cena são aquelas duas poltronas aqui, tá? Vou vir aqui em File, Import, Merge. Encontrei aqui a nossa poltrona. Vou dar um Open aqui. E vou trazer ela para nossa cena, ó. Selecionar as duas aqui. Eu vou utilizar só essa verde. Vou deletar essa daqui. Antes da gente começar a mexer nela, vamos ver como tá a textura aqui. Fica... É que assim, eu vou ter que mudar as cores dela, tá? Para ficar parecido com a do nosso sofá. Então, esse daqui é o verde, ó. Verdinho. Eu posso tirar essa cor aqui. Deixar somente o verde. Ó, verde, tá? E aqui eu tenho o rosadinho aqui, essa terceira textura aqui, e esse marrom é essa segunda. Eu vou colocar tudo numa cor só, então eu posso copiar isso aqui como instância e vou mudar isso daqui de Layered Material, que ele está com várias texturas aqui aplicadas. Eu vou colocar uma só, tá? Porque daí fica mais fácil de eu alterar as cores aqui e tudo mais. Beleza, Alt W agora de novo. Beleza, Alt W de novo. Para facilitar a nossa vida aqui na hora de movimentar aqui a poltrona, eu venho aqui nessa nossa câmera e vou alterar isso aqui, ó, de Show Cone para Always, tá? Assim como mesmo quando a câmera não tiver selecionada, essa abertura de lente dela vai ficar mostrando aqui, ó. E daí eu sei exatamente onde minha poltrona tá na cena. Eu vou rotacionar ela aqui assim, aqui mais ou menos. Aí com o Shift apertado aqui, ó, eu movimento ela. Copio como instância, tá? Porque daí tudo que eu fizer nessa poltrona vai ser feito aqui também. Então, como instância, posso estar rotacionando aqui também. Deixar as duas viradas para o sofá, ó. Colocar aqui mais ou menos. Eu vou remover também esse grid aqui, ó. Letra G, ele some. Vamos compatibilizar, né, aqui as cores. Então, eu venho aqui no nosso Material Editor. Seleciono aqui um slot. Clico aqui com conta-gotas. E abro aqui as texturas da poltrona, ó. Vamos dar um pré-render aqui para ficar melhor de visualizar. Vou dar um region porque eu quero só ver essa cadeira aqui e essa poltrona, esse sofá. Então o que eu vou mudar aqui primeiro? Vou mexer na cor. Eu posso tentar vir aqui com conta-gotas e clicar em cima do sofá até encontrar uma tonalidade próxima ali, ó. Acho que aqui já está bem próximo porque parece que esse tom escuro está bem próximo desse aqui, ó. Então vamos mexer um pouquinho mais aqui assim e aqui. A gente pode também mudar aqui. Fazer o seguinte, eu vou converter essas duas texturas aqui, essas duas poltronas para atualizar aqui a textura do Corona, né? Que é uma versão anterior a esse Corona que eu estou usando aqui. Atualizado, ó, a gente tem agora acesso aqui a
texturas prontas. Vou colocar aqui cetim, vamos ver como vai ficar. Ah, importante. Deu um copy na cor aqui, ó. Cetim. E vou dar um paste. O que eu estou tentando fazer é encontrar mais ou menos aqui esse material. Porque onde está recebendo luz está bem claro e onde está na sombra está bem escuro. E o nosso material aqui, não, ele está de frente com a luz do HDRI. Só que ele está iluminado de uma forma bem geral, sabe? E vamos ver esse último aqui, ó. Velvet Setting. Ok. Paste. Eu vou deixar esse último aqui. Tá? Vou deixar esse último. Vamos agora mexer aqui nos pés da poltrona. Deixar ele nesse tom azuladinho aqui também. Vamos lá, vou pegar e tentar fazer a mesma coisa aqui com o conta-gotas, ó. Clique em cima. Não ficou legal. Dou mais um cliquezinho em cima. Piorou. Acontece. Vamos lá, ó. Acho que a partir daqui já dá pra começar. Então, acho que aqui. É o que me dizem. Tá bem próximo, hein? Um pouquinho mais escuro. Vou dar um OK aqui e fazer o seguinte, ó. Vou copiar essa cor. Vou colocar aqui um Corona Curvature. E vou dar um paste em tudo aqui, ó. Paste, 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 paste. Essa do meio eu vou deixar ela mais escura. Olha só, tá vendo aqui que a minha quina do móvel tá mais escurinha, ó? Porque lá, a quina do meu móvel lá é bem escura. Parece que ela tem uns defeitos, ó. Vou abrir aqui na imagem. Ó, tá vendo? Ele tem bastante marcas assim, ó. Olha só. Então, eu acho que é esse caminho aqui mesmo. Vou deixar aqui, ok? Eu posso estar diminuindo aqui também de 0,2 para 0,1. Vamos ver 0,3. Ah, 0,3 melhorou. Tá? Dá um stop aqui. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma luz entrando daqui. A nossa luz do HDRI é muito importante, mas eu vou colocar mais uma luz aqui vinda da direção da janela para ver se ajuda na iluminação, a marcar mais aqui as nossas poltronas, tá? Dá um stop aqui. Vou encontrar o lado, que eu acho que é esse lado de cá. Vou vir aqui em Light, Corona. Vou colocar um retângulo aqui. Mais ou menos aqui estaria a parede. Vou abaixar aqui. Vamos ver como tá ficando aqui. Uhum. Eu vou mexer aqui um pouquinho na intensidade dela. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui em redondinho. 4,20 por 2,80. Vejo aqui se está mais ou menos alinhado com a nossa janela aqui. Sim. Vamos mudar aqui para Kelvin. 6.500 é uma luz branca, tá? E a gente pode notar aqui na cortina que tá bem um tom bem azulado. Então vamos trazer essa luz mais pro tom azul. E 8.000. 8.500. Vou aumentar a força aqui dela também para 100. 100 foi demais. 80. 60. Fazer aqui, ó. Nessa direcionalidade. Já com 0,3. 0,4. 0,3. Só que daí como a gente tem mais luz entrando, a nossa tonalidade aqui de azul mudou, tá vendo? A gente tem que corrigir isso mais uma vez. Vamos voltar aqui. Encontrar o nosso tecido. E vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. Deixar ele mais escuro. Aqui. Dá uma olhadinha. Acho que é aí mesmo. Tá? E agora eu acho que eu vou acabar de puxar o resto das mobílias. Então, colocar nossa luz aqui. A nossa planta. Tá? Já eu volto aí com ela toda mobiliada certinho. Então essa é a nossa cena toda mobiliada. Tá? Eu coloquei aqui uma luminária, um tapete e a nossa plantinha aqui no canto. O que acontece? Quando eu tô dando aqui um pré-render, eu tô notando que as nossas poltronas aqui, ó, elas parecem estar muito pequenas pro ambiente em relação à escala de tudo aqui, sabe?
esses dois objetos aqui, eles estão próximos à minha câmera. Então, se você pega um objeto e coloca próximo da tua câmera, esse objeto fica maior e distorcido. Só que isso daqui não está acontecendo aqui nessas duas poltronas, tá? Faz o teste aí, coloca um lápis próximo da câmera do teu celular e outro lápis longe da câmera do teu celular. Os dois com o mesmo tamanho. Você vai ver que o que está mais próximo da câmera, ele é maior. Ele vai ficar maior em relação à perspectiva da câmera, tá? Então essa escala aqui a gente vai ter que ajustar. Então, para a gente fazer esse ajuste, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, selecionar a nossa câmera. Eu vou ligar aqui o Horizontal Line, para a gente sempre ter vista. Vou mudar aqui para Wireframe, ó. A gente vai ter essa linha preta aqui, que é a linha de horizonte, tá bom? Vamos desbloquear ela aqui para a gente poder movimentar. E eu vou mudar aqui, ó, de View para Local. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero trazê-la um pouquinho mais para frente aqui, ó. E vou abaixar ela um pouco. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa visão aqui, ó. Então, eu tenho lá minhas linhas alinhadas. Vou trazer um pouco para cá. Vou mexer aqui no Z, ó. Acho que aqui, tá? Então, beleza. Depois que eu movimentei ela aqui, eu posso bloquear de novo e vamos ver se vai dar certo agora. Vou trazer para cá esse tapete aqui. O tapete eu posso mexer um pouquinho na escala dele. Ó, bem pouca coisa, tá? Não muito. As poltronas eu vou movimentar aqui e colocar no local que elas deveriam estar, ó. Aqui, aqui. Nossa luminária eu vou deixar aqui nesse canto. E a nossa plantinha eu vou trazer ela aqui. Vamos ver no pré-render como tá ficando. Ó, já ficou diferente, entendeu? Eu acho que é isso aqui mesmo, ó. Então, essas duas poltronas estão mais próximas da câmera, elas ficam maior, tá vendo a diferença que deu? Deixa eu dar um stop aqui. Mexer nesse tapete aqui, vamos ver como é que ele fica se eu alinhar assim, ó. Deixa eu alinhar assim, e essa poltrona eu vou um pouquinho mais tortinha aqui. Ah, ficou legal. Uhum, vou deixar. Tá, outra coisa que eu notei. A nossa luz aqui, ela tá bem forte, estourando aqui o tapete, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui a nossa luz. Vamos mexer nela aqui um pouco, ó. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e objetos excluídos, clicar aqui no mais e vou colocar a nossa luminária e o tapete nessa lista, ó. Dois objetos excluídos. Então, o que acontece? Essa luz ela vai entrar e ela não vai agir em cima do tapete e nem da minha luminária. Mas das duas poltronas da minha planta ele vai agir sobre, ó. Tá? Então, se eu deixar aqui em 80, tá vendo que ele ilumina só o nosso sofá aqui, a planta, mas os dois aqui não, ó. Mas eu também não posso deixar o nosso sofá tão iluminado e o tapete escuro, né? Vou deixar aqui em 30 mesmo. 40. Vou diminuir um pouquinho esse azul. Em 7000, vamos ver o que está acontecendo. Vou deixar aqui em 7000 mesmo. Então beleza, vou deixar aqui renderizando. E vamos fazer uma pós aqui no Tone Mapping. Olha aqui, o nosso render está finalizado. Então vamos mexer aqui no Tone Mapping. Eu vou aumentar um pouquinho a exposição para ver como é que fica aqui. 0,3. 0,3. Aumentar um pouquinho o contraste também. Mais 2. 2,5, vamos ver. Vou deixar assim. Vou vir aqui no mais e vou colocar esse daqui, ó. Em Highlight Control. Vai selecionar esse carinha aqui. E vamos deixar aqui em 1,5. 1,3. 1,2. 1,3. Tome muito cuidado com esse Highlight Compress aqui. Porque olha só. Se eu deixar ele em 1. Ele tá sem efeito, tá? Ó.
Em um ele não está agindo sobre a imagem. Se eu colocar 2, olha só. Ele já agiu sobre a minha luz aqui, comprimiu o que estava estourado, só que ele levou toda a cor embora, toda a saturação ele levou embora. Então vou deixar aqui em 0,2, ó, 0,3. E você vê que ele está tirando muito, ó, eu tirei só 0,2 e ele já meio que levou um pouco da cor que estava aqui. O que eu posso fazer, talvez, seria usar esse Filmic Mapping aqui, ó. Vamos habilitar ele e ver como o Filmic vai agir. Então, 0,5. 0,3, 0,4, tá bom? Aí eu posso complementar com esse outro aqui, então. Deixar aqui 0,1, tá bom? Depois disso, vamos aqui colocar uma vinheta. Colocar em 1, em 3, 1,5. Ou você pode deixar também essa vinheta para colocar num outro software de edição de imagens, tá? E por último, eu gosto de colocar aqui o LUT. Então, eu gostei bastante desse Gold aqui, ó. E aí, desse Gold a gente pode estar descendo aqui para 0,3, 0,5, tá? O Sharpen, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui próximo. E eu vou deixar esse aqui como... Eu vou deixar esse aqui, ó, 1, 1,5 e 1, tá bom? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova técnica aqui. Se você gostou, deixa aqui o teu joinha, tá? Isso ajuda bastante o canal a crescer. E se você teve alguma dúvida do processo aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Valeu, um forte abraço e até a próxima.